Olá, meus alunos, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia, tá? O tema de hoje é Europa, o quadro natural, tá certo? Então vamos lá. Primeiro precisamos entender que a Europa é basicamente dividida em três momentos, tá? Essa parte do hemisfério norte, tá certo? A localização dela em específica do hemisfério norte, certo? Quase totalmente numa zona temperada e tem uma parte polar, tá certo? Então veja só, quatro grandes regiões a gente pode dividir a Europa para a gente entender melhor esse quadro da Europa. Como por exemplo, a Europa Ocidental, que fica mais a oeste, certo? A Europa Setentrional, que fica mais ao norte, assim como a Europa Centro-Oriental, que fica entre centro-leste, ok? E a Europa Mediterrânea, que fica na parte sul, mais próxima aqui do mar Mediterrâneo, ok? Então vamos lá, olha, a Europa, pessoal, no que se refere a relevo, possui grandes montanhas e planícies, assim como a sua hidrografia, vários rios com fins econômicos também, tá? E a vegetação ela é variada com predominância das florestas temperadas. Afinal de contas, certo? A Europa, basicamente, ela está, a sua grande maioria, no ambiente temperado, tá certo? Tratando de relevo em especial, nós temos aqui os maciços antigos, ou seja, são montanhas antigas com formações rochosas antigas que fica do centro-norte ao leste, tá? Como por exemplo aqui os Montes Urais, em que divide a Europa da Ásia, tá? Os Montes Urais é um grande exemplo disso, e os Alpes escandinavos, tá? Escandinavos, tá? Que fica aqui no norte da Europa, tá certo? Nas planícies centrais, a gente tem um exemplo aí nessa parte central de grandes extensões de terra, certo? Ela onde tem solos férteis, há o cultivo de cereais e também a criação de gado nesses ambientes dos planaltos, das planícies centrais. As cordilheiras recentes, nós temos, por exemplo, montanhas mais jovens, aqui mais ao sul da Europa, tá certo? Ou seja, com altitudes também variadas. Temos exemplo aí como os Pirineus, os Alpes e os Apeninos, tá? São grandes exemplos das cordilheiras mais recentes, tá, pessoal? Temos observações também em relação às áreas de depressão, ou seja, áreas mais rebaixadas do que o nível do mar, certo? Nós temos o exemplo aí, como o próprio nome sugere, países baixos, tá? Como os famosos diques, que são estruturas que impedem que as ondas do mar adentrem a esta região, tá certo? Ou penínsulas, arquipélagos e mares internos. Os mares internos como o Mediterrâneo, o Mar Morto, Mar Vermelho, tá? E nós temos também os arquipélagos como um conjunto de ilhas, tá? Os Açores também é um exemplo desses arquipélagos da Europa, ok? E as penínsulas, pessoal, correspondem a uma ligação com o mar em três partes e uma dessas partes está ligada ao continente. A Itália é um grande exemplo de uma península, tá certo? No que se refere à rede hidrográfica, nós temos rios densos, tá? E também vários mares, sendo que tanto o rio como o mar, ele serve para a produção de energia, irrigação, comércio e também a navegação. Se tratando de clima, tá? A gente pode entender a Europa com três modelos, tá? A Europa do Norte, a Europa de planícies e a Europa do Sul, tá? A Europa do Norte, a gente tem aí latitudes de 60 graus ao norte, por exemplo, que são espaços mais frios e até polares. Ela fica lá no norte mesmo do globo, certo? Com densidades demográficas bem baixas, ou seja, a população lá não está muito presente, certo? Em relação a esse clima, ok? Na Europa de planícies, a gente tem aí a temperatura oceânica e tem a temperatura continental, esse ambiente mais temperado, né? Esse espaço oceânico, né, com temperaturas mais amenas, mais frias, chuva o ano inteiro, bem regular, tá certo? E na temperatura, né, continental, a gente tem aí secos, né, ambientes mais secos, com variações de temperatura, tá certo? No que se refere à Europa do Sul, lá pelo Mediterrâneo, mar Mediterrâneo, a gente tem aí as temperaturas mais altas da Europa, certo? Com verões secos e invernos chuvosos, tá? O clima mediterrâneo ele é predominante, certo? Porém, nos altos das montanhas nós temos um frio bem característico. No que se refere à vegetação,
No norte europeu, a gente vai ter aí florestas boreais, por conta do frio polar, né? E algumas tundras, certo? Na Europa de planície, a gente vai ter as florestas temperadas, com algumas pradarias também encontradas nesse ambiente, certo? E no sul europeu, lá no mar Mediterrâneo, como o próprio nome sugere, a gente vai ter vegetações mediterrâneas, também espaços arbóreos, certo? E nos Alpes, nos picos das montanhas, vegetação típica das montanhas, tá? A Europa como um todo, pessoal, nós temos essas características, porém, podemos destacar também as questões culturais, né? Nesse continente nós temos várias línguas, né? Em português, inglês, espanhol, tá? Ambientes de paisagem, como por exemplo, eles utilizavam muito ainda conglomerados de vegetações em cima das casas para amenizar a questão do frio, não é isso? Então, esse caldeirão de cultura que existe na Europa também é muito importante para o mundo, tá ok? Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos, tá pessoal? Então, forte abraço e não esqueça de curtir nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Valeu!